Governador, eu tenho um primeiro assunto que eu sei que ele é caro, que é a privatização do Porto de Santos. Mas isso depende do governo federal. E é uma questão muito clara entender que a sua visão sobre economia, sobretudo na participação do setor privado, é muito diferente da do PT, do governo do PT e do presidente Lula. A decisão que o governo federal tomar sobre essa situação é que vai pautar a relação política e institucional do senhor com o presidente Lula, que até então tem sido de aproximação? Olha, a ideia é manter a melhor relação possível com o governo federal. Não existe alinhamento político, eu penso de uma forma, o presidente pensa de outra, o PT pensa de outra forma. Mas a boa relação institucional é fundamental, porque a gente precisa de cooperação na área de habitação, a gente precisa de cooperação na área de saúde, a gente precisa de cooperação na área de segurança pública. E se não houver essa cooperação, a gente não vai conseguir trazer a quantidade de recursos necessária para ter política pública de qualidade para o Estado de São Paulo, para o nosso cidadão. Então eu vou fazer o melhor para o Estado de São Paulo, para o cidadão de São Paulo, para aquele que votou em mim, para aquele que não votou em mim. Isso pressupõe uma boa conversa, um diálogo com o governo federal. Obviamente, no Porto de Santos a gente tem uma visão divergente. Estamos procurando mostrar o porquê da gente defender a privatização do Porto de Santos. E é muito simples, é muito claro. É a única forma de mobilizar uma quantidade muito grande de recursos em pouco tempo. E isso significa prosperidade ou pobreza, significa abrir vários postos de trabalho, milhares de postos de trabalho, significa mobilizar a área industrial de Cubatão, que está abandonada, que ficou esquecida, né, que foi perdida ao longo do tempo, significa aproveitar as áreas da poligonal do Porto de Santos, que vão demandar muito recurso, muito investimento, significa aprofundar o canal, significa fazer o aproveitamento do turismo, ter mais berço para turismo, significa fazer obras de mobilidade. Se a gente não fizer a privatização, esse caminho é muito mais lento. Achar que a gente vai mobilizar essa quantidade de recursos com investimento da autoridade portuária é um engano, porque isso nunca aconteceu ao longo do tempo. Basta ver o tamanho do recurso destinado no orçamento de investimento todos os anos e o que é executado. E a gente não pode esquecer que se a gente não trouxer competitividade para o Porto, paulatinamente o Porto de Santos vai perder protagonismo. Amanhã chega uma ferrovia no Porto de Açu, chega uma ligação no Porto de Açu e parte das cargas vão para o Rio de Janeiro. Depois de amanhã a gente vai ter cargas indo para Santa Catarina, indo para o Paraná. O Arco Norte está crescendo muito, já se igualando na movimentação de grãos com os portos do Sul e Sudeste. Então não dá para perder tempo. A gente tem uma grande oportunidade nas mãos de mobilizar uma quantidade muito grande de recursos e gerar milhares de empregos. Do contrário, a gente vai condenar a Baixada Santista à pobreza. É isso que a gente está procurando defender, é isso que precisa ser enxergado. O senhor já ouviu algum... Perdão, só para aprofundar essa questão. O senhor já ouviu alguma declaração do presidente Lula favorável a isso ou ele é evasivo nessa questão? Porque uma coisa é o Lula, o que ele disse, outra coisa é o que a equipe econômica dele está dizendo agora, sobretudo na questão de reforma tributária e arcabouço fiscal. Mas a decisão vai ser dele. Claro, o que me cabe é tentar, é fazer o melhor possível e tentar mostrar com argumentos técnicos que a privatização do Porto é um excelente caminho, que aliás é uma concessão, porque o que a gente está falando é de ter um concessionário que vai administrar aquele ativo portuário, vai fazer a administração do canal, a administração do condomínio portuário com a venda da empresa. A empresa é pequena, a empresa não significa grande coisa. O ativo mesmo é a administração do canal portuário. Quando eu levei os argumentos para o presidente Lula, ele disse o seguinte: olha, eu não tenho dogma, se você convencer a equipe que isso é bom, eu topo, eu não tenho paixão, eu não tenho dogma com relação a isso. A gente sabe que tem uma resistência ideológica muito forte de uma parte do governo e de outra parte do governo tem uma resistência política muito forte. E a gente tem que pesar essas duas questões. Nos cabe levar o argumento, o Porto é um ativo federal e obviamente vai caber ao governo federal dar a última palavra. Agora, eu estou absolutamente convencido que é a melhor maneira de mobilizar muito recurso em pouco tempo e de trazer eficiência para o Porto, porque trazer 20 bilhões de investimento e ainda reduzir a tarifa da prestação de serviço, reduzir a tarifa para os operadores portuários, aprofundar o canal, deixar o canal preparado, o porto preparado para receber conteneiros de 400 metros, ter mais berços destinados ao turismo, realmente a gente pode somar aí uma série de externalidades e se a gente monetarizar, a gente vai ver do que a gente está falando.
Não é brincadeira gerar 60 mil empregos na Baixada Santista. E eu fico me perguntando se a gente vai deixar passar essa oportunidade. E é isso que às vezes a turma não entende. Essa visão de economia, de mobilizar o capital privado, é aquela que dá resultado em menos tempo. Cláudio. Ainda nesse tema do Porto, esse é um projeto que vem, o senhor já trabalha nele, já está dedicado a ele desde quando estava no governo federal, no governo anterior, do Bolsonaro. Por que ele não avançou naquele momento? O que faltou? Não, porque tudo é uma questão de time. O que a gente precisava fazer primeiro? A gente precisava de um modelo, de um caso paradigma. A gente não quis começar por Santos, a gente começou pelo Porto do Espírito Santo, para compreender o tamanho do desafio regulatório. Quais eram as grandes questões regulatórias? Primeiro, como é que eu vou garantir, num processo de concessão do ativo portuário, a segurança jurídica para aqueles operadores que já estão no porto? A regularidade dos contratos, o cumprimento dos contratos. Segundo desafio regulatório, como é que eu vou garantir que um operador portuário, alguém que tem interesse no porto, um armador, entrando no leilão, ele não vai usar a sua posição de protagonismo numa atitude anticoncorrencial? Ou seja, como é que eu garanto a competição entre todos os atores naquele sítio portuário? E o terceiro desafio regulatório, como é que eu trago muito investimento reduzindo tarifa? Porque não adianta também pensar que a gente vai fazer privatização por fazer privatização, né? O que a gente tem que buscar privatização para trazer algum benefício. Qual é o benefício? Uma carga brutal de investimento reduzindo tarifa. Opa, eu consigo fazer isso? Consigo. Então a gente precisava testar. Testamos no Porto do Espírito Santo. Entendo que nós fomos extremamente bem sucedidos e com o passar dos anos a gente vai ver o Porto do Espírito Santo crescendo muito, trazendo novos negócios, sendo rota, né, para mais empresas, né? Nós vamos ter o Porto do Espírito Santo entrando aí na programação de mais empresas, movimentando mais carga, gerando mais divisa no Porto do Espírito Santo, lá para o Estado do Espírito Santo. A mesma coisa a gente, aprendemos, agora vamos aplicar em Santos. Desenvolvemos um modelo, chegou quase na etapa final. Observe que já teve até a aprovação da área técnica TCU, é algo que está para a deliberação dos ministros. Isso não quer dizer que o governo federal tenha que se ater àquele modelo que foi desenvolvido. É justo, e eu acho que é até importante que o governo faça as adaptações que julga necessário. E aí, coloca no mercado aquilo que ele entende melhor. Agora, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, porque a gente está falando de emprego na veia. 60 mil postos de trabalho na Baixada Santista. A possibilidade de trabalhar com a lógica Porto Indústria. Aproveitar o fundo do canal de Cubatão. Fazer ressurgir uma nova indústria, né, uma indústria mais especializada, voltada para as exportações, gerando muitos postos de trabalho em Cubatão, né, aquela área industrial que ficou abandonada. Então, são muitos benefícios para a sociedade da Baixada Santista e, para mim, é a grande novidade que a gente pode trazer para a Baixada. A gente tem eleição para as prefeituras, eleições municipais no ano que vem. O senhor acha que esse timing pode prejudicar essas negociações? Eu entendo que não. Eu entendo que não é algo que tem interferência direta na questão da eleição municipal. Eu entendo que é uma forma de trazer muita divisa, muito emprego e, obviamente, qualquer prefeito vai se beneficiar dessa onda positiva, né, desse otimismo que pode ser gerado com esse movimento. Nesse ponto, obviamente, quem está no poder hoje leva uma certa vantagem. Mas não vejo que esse seja um assunto determinante ou que seja o grande ponto da eleição municipal. Eu acho que isso realmente está na esfera estadual e federal.